compartilhando. Vocês estão vendo aí as... Sim, consigo ver sua tela. Ok. Engraçado, por que ele não mostra a apresentação mesmo pelo teclado. Mas vamos lá. Então, gente, deixa eu relembrar rapidamente aqui o que a gente está querendo fazer. Nós temos dois grupos de pessoas, nós estamos tentando separar as bolinhas das estrelinhas, são bons pagadores e maus pagadores de crédito, que não devolvem a tempo. Eu tenho duas variáveis que eu posso medir antes de processar o crédito, antes de decidir se eu vou entregar o crédito para eles ou não, que é renda e idade. Se os dados forem esses daqui, fica mais ou menos claro que uma separação, uma segmentação do espaço das variáveis, das features aqui, renda e idade, não da variável que é a resposta, que é o 0 ou 1, se ele é bom pagador ou mau pagador, mas as outras features que eu estou usando para prever essa feature, essa variável binária, que é se o indivíduo vai ser bom pagador ou mau pagador. No espaço, então, dessas features que são preditoras do comportamento dessa variável binária, essa segmentação mostrada aí em vermelho, ela aparentemente é uma segmentação razoável que separa, mais ou menos, né, os indivíduos bons e os indivíduos maus. A separação não é perfeita, existem ainda algumas estrelinhas no grupo das bolinhas, existem umas bolinhas no grupo das estrelinhas, mas parece que é uma separação razoável. A gente talvez possa até descer mais, fazer uma segmentação mais especializada ainda. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando que a gente para a segmentação. Mas, em princípio, essa daqui parece ser uma segmentação razoável. A questão é como é que a gente chega numa segmentação dessas. Então, para a gente fazer isso, a gente mede, porque tem algumas segmentações que vão ser boas, como essa daqui, e outras segmentações que vão ser ruins, como essa daqui. Essa é uma segmentação ruim. Então, como é que eu tenho um critério, um algoritmo, né, que me leve a essa e não àquela anterior ruim? Como que eu faço isso? Bom, a ideia é medir a impureza que você vai obter se você fizer uma segmentação qualquer. Idealmente, a gente quer a separação perfeita, que em cada segmento criado, a gente tenha apenas uma classe, bom ou mau pagador. Na prática, a gente vai ver que não vai valer a pena a gente ter essa separação perfeita, pode ser, na verdade, muito custoso ter essa separação perfeita, pode nem ser uma ideia muito boa. E, na prática, então, o que a gente faz é buscar uma porcentagem de bons que seja próxima de 100%, todo mundo lá dentro é bom, ou todo mundo é mau pagador, 0% de bom pagador, quer dizer, todo mundo é mau pagador, ou quase todo mundo. E aí, para a gente fazer isso, a gente calcula uma medida de impureza em cada um desses segmentos que vai ser criado, de maneira que quanto mais distante desses dois extremos, tanto de 100% quanto distante de 0%, mais impuro. Quer dizer, se você tiver uma situação de ter 50%, metade das pessoas que você criou dentro do segmento é bom pagador e metade é mau pagador. Essa é uma situação de máxima impureza dentro do segmento criado. E aí você vai tentar, então, um algoritmo que crie segmentos que não sejam impuros, que sejam os mais puros possíveis. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa fórmula, exatamente, como que a gente vai medir a impureza. Eu vou voltar em todos esses pontos que eu estou falando aqui agora, daqui a pouco, com mais detalhes. Então, porque o que a gente está tentando é aproximar uma probabilidade condicional complicada. Vamos chamar de A o evento do indivíduo pertencer à classe 0, que é bom pagador. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de A, dado que eu tenho um valor de renda e um valor de idade. Eu gostaria de ter isso daqui, uma fórmula. Você me dá a renda, me dá a idade, eu te forneço a probabilidade de um indivíduo com aquela renda e aquela idade ser bom pagador. Eu gostaria de ter essa probabilidade para todo par de valores, x1 e x2.
Não para uma renda específica, uma renda de R$ 5.000 por mês e uma idade de 32 anos. Não, não, não. Isso não... Eu quero para toda e qualquer combinação de rede de renda e idade. E, então, existem infinitos pares, né, infinitas possibilidades aqui para renda e idade, pensando em renda e idade como valores contínuos. E a probabilidade desejada, então, ela é uma função matemática desse x1 e x2, desses valores possíveis aqui. Para um valor de x1 e para um valor de x2, a gente vai ter o P de A, a probabilidade de A. Então, é uma função matemática que, dado um valor para a renda e um valor para a idade, ele te responde com um número entre 0 e 1, que seria aquela probabilidade. É isso que a gente vai tentar aproximar, a gente vai tentar obter através dessas árvores. A gente vai tentar ter uma aproximação para essa função matemática aqui, sem precisar definir isso para infinitos pares de x1 e x2. Então, como é que a gente obtém a primeira separação? A gente vai ver que o algoritmo é um algoritmo muito simples, ele é um algoritmo iterativo em que você simplesmente tem que repetir o passo, um dos passos, o passo básico que a gente vai definir, a gente só tem que repetir ele até que a gente decida parar. Então, de novo, como que a gente vai parar, daqui a pouco a gente vê. Vamos começar com a primeira separação. A gente tem, sempre considerando esse exemplo bem simples, eu tenho renda e idade para tomadores de empréstimo, aqui os bons e maus pagadores, e eu vou considerar as possibilidades ao longo de uma segmentação baseada nessa variável renda. Então, aqui tem 3 possíveis segmentações. Eu vou usar só uma de cada vez. Então, só a linha azul, só a linha vermelha ou só a linha verde. A ideia é, pegando uma dessas linhas, digamos, a linha azul, eu falo o seguinte, olha, se a renda for menor do que 6 mil, aqui vamos supor que aqui seja 6 mil reais, se for menor do que 6 mil, vai para um grupo. Eu crio um segmento. Se for maior do que 6 mil, é o outro segmento. Maior ou igual? Você põe o igual aí para qualquer um dos lados. A outra possibilidade... Professor, só uma dúvida. Essa inicial, teoricamente, você fez ao acaso. Sim, eu estou dizendo que são possibilidades. Ah, tá. A gente vai ver como escolher a melhor delas. Tá? Uhum. Outra possibilidade seria, em vez de usar a linha azul, vertical azul, usar a linha vermelha. Nessa linha vermelha, eu vou cortar a renda em 13 mil reais. Então, se for menor ou igual a 13 mil reais, vai para um lado, é um segmento. Se for maior do que 13 mil, é o outro segmento. Ou outra possibilidade seria a linha verde. Bom, uma outra opção seria, em vez de cortar, segmentar o espaço das variáveis com essas linhas verticais aqui, utilizar as linhas horizontais que estão aqui nesse outro gráfico. É o mesmo gráfico, mas agora eu estou cortando, segmentando o espaço usando essas linhas horizontais. Você podia tentar pegar linhas que não são exatamente verticais e horizontais, talvez linhas inclinadas aqui, mas vamos evitar isso por enquanto. Eu vou voltar a falar sobre essa possibilidade de linhas não paralelas aos eixos, né, daqui a pouco. Vamos ficar apenas primeiro com essas possibilidades. Se eu, então, considerar possibilidades de linhas verticais, essas 3 aqui são 3 exemplos apenas. Você tem outras linhas verticais que você podia escolher. Ou cortar, segmentar usando uma linha horizontal. A ideia é, para obter a primeira separação, fazer o seguinte. Você percorre o eixo horizontal, esse aqui, de renda, e você para em cada valor possível de renda do seu dado. Então, se você tem lá 1.000 dados, 2.000 dados, você vai ter 2.000 possibilidades. Em 2.000 valores distintos de renda, né, você vai ter 2.000 possibilidades. Você para nessas 2.000 possibilidades, em cada uma delas, você escolhe cada uma das rendas que você observou e cria, então, gera ali desculpe aqui. Gera ali, então, uma linha vertical, né, separando naquele valor de renda 2 segmentos e calcula a impureza dos 2 segmentos que vão aparecer. Então, aqui, por exemplo, será que eu deveria parar nessa linha azul? Será que eu devia fazer essa segmentação? Bom, vamos testar. Você põe essa linha azul, vertical, calcula a impureza aqui, nesse segmento que é criado,
e calcula a impureza nesse outro segmento que aparece do lado de cá, todo esse grupo de pessoas. Quem sabe na linha vermelha? Bom, então põe só a linha vermelha, calcula a impureza em todo esse lado de cá, menor do que 13.000, e calcula a impureza que vai ficar nesse outro lado. Faz a mesma coisa para a linha verde. Será que melhor seria a linha verde? Então, evidentemente, uma dessas várias, você tem um número finito aqui de possibilidades, você calcula para todos eles e vai escolher aquela linha vertical que faz com que a soma das impurezas do lado de esquerdo e do lado direito, das impurezas dos segmentos resultantes, seja a menor possível. Então, você vai calcular a impureza nos dois segmentos e vai escolher, então, aquele valor de renda que produz a menor impureza no segmento. Você soma a impureza do lado esquerdo e do lado direito, e depois a gente vai ver como é a fórmula da impureza, mas vocês já têm uma ideia de o que é. E você, então, vai escolher aquele valor de renda que minimiza essa impureza. Você faz isso no eixo horizontal, mas vai fazer também no eixo vertical. Você, ao longo do eixo vertical, aqui, agora aqui a idade, você vai percorrer, antes de decidir que... Você já escolheu, a linha vermelha é a que minimiza. Beleza, é a linha vermelha. Mas é ela mesma? Bom, vamos ver se a gente não consegue fazer uma coisa melhor segmentando através do eixo vertical. Então, você percorre agora o eixo vertical de idade, parando em cada valor possível de idade, calcula a impureza nos dois segmentos resultantes e escolhe aquela idade, aquele valor de idade que produz a menor impureza nos segmentos. Então, você vai escolher um dos dois, a segmentação no eixo horizontal ou a segmentação no eixo vertical. Você vai escolher aquela das duas, você tem a melhor horizontal, a melhor vertical. Uma das duas deve ser a melhor. Você vai ficar com ela, então. Você vai escolher a melhor segmentação dentre as duas, a horizontal e a vertical. Está aqui a ideia. Para cada variável, por exemplo, para a variável renda, eu estou colocando aqui nesse eixo essa medida que eu estou chamando de deviance, que é o nome técnico que a gente usa para a tal da impureza. Então, ao longo do eixo renda, aqui para diversos valores de renda, eu fui calculando esse valor da impureza e fui colocando ele aqui. Então, tem um momento em que essa impureza é a menor possível, que foi essa daqui. Ó. Nesse valor de renda, eu obtive a menor impureza. Falta falar exatamente como é que é calculada essa impureza, mas vocês já tiveram uma ideia, né? O quão puro fica cada um dos segmentos criados. Aí eu faço ao mesmo tempo no eixo idade, agora que é a idade, que é na verdade o nosso eixo vertical lá, as diferentes possibilidades de idade, eu calculo o deviance. Observa que o eixo aqui é o mesmo, a escala do eixo aqui, né, vai de 115 a 130, 115 a 130, e a gente vê que aqui segmentar pela idade, parece que tem uma idade aqui, em que a segmentação foi muito, criou segmentos que são bem menos impuros do que segmentar pela renda. Então, entre as duas, a gente vê que, então, segmentar pela idade, com esse valor de idade aqui, com essa idade aqui que atinge esse mínimo, é a melhor idade para segmentar. Entre as duas variáveis, a melhor é a idade, e dentre as possíveis idades, é essa idade aqui que é a melhor de todas. Então, a variável idade, no ponto de corte 55, levou a menor impureza, e com isso, então, a gente faz a primeira segmentação, que é essa que está aqui. Foi assim que foi escolhido a segmentação, é muito simples, então você percorre cada uma das variáveis preditoras que você tem, escolhendo, tentando criar dois segmentos, né? Mede a impureza que vai resultar disso, nos dois segmentos, nos dois pedaços, faz a mesma coisa para outra variável e escolhe aquela variável naquele ponto de corte que é o melhor de todos, que foi, nesse caso, essa posição aqui, 55 anos de idade. Essa é a primeira segmentação. Então, e a árvore correspondente é essa daqui. Você sai da raiz, todos os dados entram por aqui, qualquer dado, e a primeira coisa que você faz é checar se a idade é menor que 55 ou maior que 55. Se for menor que 55, vem para a esquerda, se for maior que 55, vem para a direita. A gente, em geral, se você parasse a gente não vai fazer isso, a gente vai continuar, mas se você parasse a segmentação aqui nesse instante, você, em geral, tem
nos dois segmentos criados, um grupo mais prevalente, que aparece mais do que o outro. Então, por exemplo, aqui em cima, com a idade acima de 55 anos, a gente tem mais bolinhas, que são os mal pagadores. E aqui embaixo, a gente tem muito mais estrelinhas, que são os bons pagadores. Então, a gente teria, muito grosseiramente, você pode fazer uma classificação baseada apenas nessa segmentação, que é a seguinte: se for menor que 55, é bom pagador, porque tem muita estrelinha lá. Se tiver acima de 55, eu vou classificar como mal pagador. É claro que essa não é uma boa regra ainda de classificação, porque os segmentos estão muito impuros. Então, essa classificação genérica, que esse label que eu estou dando para o segmento inteiro, não é bom, porque o segmento é muito impuro. Então, o que a gente vai fazer é tentar fazer mais uma segmentação que melhore isso. A gente agora tem dois segmentos. A gente tem os clientes com idade menor que 55 anos e os outros, aqueles que têm idade maior ou igual a 55. A gente vai para dentro do segmento de idade menor que 55 e repete o passo anterior. Quer dizer, a gente tem, dentro desse segmento, a gente tem duas variáveis. A variável renda e a variável idade, agora indo até só 55 anos. Até 54 anos, né? Então, eu vou percorrer o eixo de idade até 54 anos, que é o que eu tenho dentro desse segmento. Vou percorrer todos os valores de renda que eu tiver lá e vou escolher a renda que melhor separa esse segmento que foi criado, o segmento de menor que 55, escolher a idade que melhor segmenta esse grupo também e, entre as duas, escolher aquela que é a melhor de todas. Faço a mesma coisa no outro segmento, acima de 55, e escolho qual dos dois é o melhor entre os dois segmentos. O que é melhor? Segmentar o grupo de menor que 55 ou o grupo maior do que 55 anos? Então, escolho um dos dois. Então, lembrando aqui, a primeira segmentação que a gente fez foi essa linha vermelha longa aqui, a idade de 55. Aí, o que eu faço? Eu entro dentro desse segmento de baixo aqui, percorro todos os valores de renda e percorro todos os valores de idade, segmentando. Então, por exemplo, escolho 40 anos, segmento aqui. Então, eu crio esses dois segmentos, esse daqui e esse de baixo. Calculo a impureza resultante nesses dois segmentos. Na verdade, eu calculo a impureza do grupo inteiro, da base inteira, né? Então, é esse segmento, essa impureza desse e a impureza do segmento que estava aqui em cima, que é esse no qual eu não mexi. Troco a idade, pego 30 anos. Então, crio esse segmento daqui de baixo, crio esse outro segmento e esse último que está aqui em cima. E verifico qual que é a impureza resultante. Depois, eu faço a mesma coisa ao longo do eixo vertical aqui. Calculo, venho aqui ao longo de renda, por exemplo, a 20 mil. Deixa eu voltar aqui para o original. Aqui. Então, 20 mil. Então, crio uma linha vertical aqui em 20 mil. Vou ter 3 segmentos. Esse bloquinho, esse outro bloco aqui e o bloco aqui de cima. Somo a impureza de todos eles. Troco o valor de renda, 15 mil. Põe ela aqui. Verifico a segmentação, quanto que fica de impureza aqui, quanto que fica de impureza aqui, quanto que fica de impureza aqui. Então, como vocês estão vendo, muito chato, muito tedioso, repetitivo, ou, portanto, ideal para se criar, automatizar com um algoritmo aqui no computador. Porque é a mesma coisa. Depois de testar todas as possibilidades aqui embaixo, eu venho para esse segmento aqui de cima e faço a mesma coisa. Eu tento segmentar aqui ao longo da idade e tento ver todas as possibilidades de segmentação só dessa parte aqui de cima ao longo de renda. Então, por exemplo, 15 mil, então eu faço uma segmentação aqui, criando esse grupo. Vocês veem que esse grupo, inclusive, ficou puro. Se eu cortar aqui com 15 mil, fica purinho esse daqui. Pego esse outro grupo, calculo a impureza dele, e pego esse outro grupo aqui de baixo, que eu não mexi. E calculo a impureza. E aí, no final de tudo, eu vou escolher aquela segmentação dentro de um dos segmentos anteriores que foi o melhor de todos, que nesse caso foi esse daqui. É essa linha que está aqui. Então, cortar esse segmento aqui de cima na renda aqui, que deve ser, sei lá, 14 mil reais,
é a melhor coisa. Então, você criou 3 grupos. O grupo que tem renda, que tem idade menor que 55, e o grupo que tem idade maior que 55 e renda menor que 14 mil, e o grupo que tem idade maior que 55 e renda maior que 15 mil, criando essa árvore aqui. Aliás, é 13 mil. Tá? Então, agora, essa Renato, só para confirmar. Ah, desculpa. Essa folha que está aqui, ela é, então, quebrada em mais dois segmentos, que são esse e esse daqui, e, de novo, eu atribuo um rótulo para todo mundo que está aqui dentro, bom ou mal pagador, e fica mais ou menos claro, aqui todo mundo vai ser mal pagador, aqui todo mundo vai ser bom pagador, que é, que é essa segmentação aqui. Pronto, pode perguntar. Só para confirmar, na hora que você dividiu esse 13 mil, então, na verdade, você dividiu o seu grupo ali no slide anterior em 4 grupos. Em 3. Não, mas para analisar, eu não entendi por que você teve que analisar esse grupão aí de baixo, esse 13 mil. Você analisou esse 13 mil com esse grupão aí de baixo também? Esse daqui nunca vai mudar quando eu estiver cortando aqui em cima, né? Isso aqui realmente nunca vai mudar. Então, a decisão de qual que é a melhor aqui em cima, ela depende de olhar apenas aqui em cima e não aqui embaixo. Não sei Mas se por que você precisa comparar a impureza do de baixo também, se você está olhando só o de cima? Uhum. Pelo seguinte, porque eu também vou decidir se eu devo cortar realmente no de cima ou no de baixo. Então, para eu decidir, por exemplo, não, em vez de ser essa segmentação aqui, eu vou fazer essa segmentação aqui, ó, 10 mil, aqui. Nesse grupo de baixo, eu vou segmentar aqui. Então, para eu comparar, como é que eu comparo essa segmentação feita aqui, esquece essa verticalzinha aqui, né? Então, esse aqui fica esse grupo, mais 2 grupos aqui embaixo. Esse grupo daqui, mais esse grupo daqui, acima e abaixo de 10 mil. Para eu fazer isso, para eu decidir se essa daqui, cortar aqui embaixo em 10 mil, ou cortar aqui em cima, qual dos dois é melhor, eu preciso ter uma base de comparação. Se eu ficar calculando a impureza olhando só esse cara aqui de cima, eu vou estar olhando só esses 2 pedacinhos. O que é melhor para separar aqui, ignorando completamente o que aconteceu aqui embaixo. E às vezes o melhor é, na verdade, deixar esse daqui intacto e separar aqui por baixo. Então, a ideia é que a segmentação, o que eu estou procurando é uma segmentação para a minha base de dados. Então, tem a melhor segmentação dentro desse segmento aqui, você pode procurar a melhor segmentação dele, você só precisa olhar qual que é a melhor deles, olhando para esse grupo. Beleza, para esses dados aqui em cima. Você não pode ignorar o que está acontecendo aqui embaixo. Mas depois que você também escolheu qual que é a melhor separação aqui embaixo, para você decidir qual das duas é melhor, se é a daqui de baixo ou a melhor segmentação do grupo aqui de cima, você precisa somar todo mundo. Tá. Tá claro? Uhum, obrigada. Então, mas claro, no algoritmo em si, né, se você quiser economizar umas contas, aqui eu estou só contando assim, a ideia mais conceitual, né, mas assim, do ponto de vista de implementação, por exemplo, para escolher qual que é a melhor aqui em cima, você não precisa ficar somando essa daqui de baixo, você vai somar ela só lá no final, na hora de comparar esses 2 grupos. Né? Então a gente terminaria com uma segmentação semelhante a essa. E o que a gente faz agora? A gente continua. A gente só faz mais uma segmentação adicional. A ideia é, então, vou segmentar esse grupo que está aqui em renda ou idade, vou segmentar esse grupo que está aqui em renda ou idade, ou esse outro. Então, a árvore, ela não é balanceada. Né? Quer dizer, não precisa ser balanceada. Você vai segmentando de acordo com o que é melhor para criar grupos homogêneos, grupos puros. Então, está aqui, por exemplo, uma partição recursiva, um exemplo do algoritmo funcionando, né, em mais passos. Aqui, começando com esses dados, que estão muito bem separadinhos, né, bonitinho, essa segmentação verde aqui foi a melhor de todas. Separou muito bem, inclusive, de maneira absolutamente pura. Aqui é um caso em que vai ter uma segmentação pura, né, no final, porque está muito perfeitamente separada aqui. É um dado bem artificial, mas só para apresentar a ideia do algoritmo.
Você faz essa segmentação, foi a melhor de todas as possibilidades. Entre todas as segmentações verticais ou horizontais, essa daqui foi a melhor de todas, no final das contas. Você vê que esse segmento aqui ficou muito impuro, né? Muito ruim. Então, a gente tem que continuar. E aí, ao continuar, você vai tentar segmentar esse daqui. Bom, esse daqui nem vale mais a pena. Ele já está puro. Você vai ter que segmentar esse outro aqui. E aí, ao tentar segmentar esse, você pode tentar segmentar assim, verticalmente ou horizontalmente. E aí, no final das contas, no frigir dos ovos, o que foi melhor foi essa segmentação aqui, essa outra. E agora você vai fazer a mesma coisa, você vai tentar segmentar esse grupo, que na verdade não é preciso mais, porque ele já está puro, vai tentar segmentar esse daqui e esse daqui, vai escolher o melhor de cada um deles e vai ver qual de todos eles é o melhor de todos em termos do banco de dados completo. Quer dizer, da soma da impureza que vai ficar resultante. Se eu cortar esse cara aqui, eu vou ter essa impureza, mais essa impureza, mais essa impureza, mais essa impureza. Será que isso é melhor do que se eu cortar, por exemplo, aqui? Então, vai ter essa impureza, mais essa daqui, mais essa daqui, mais essa daqui. Você vai, então, escolher aquela segmentação agora que vai ser a melhor de todas. E aqui eu só repeti a figura. Que, nesse caso aqui agora foi essa segmentação, que foi a melhor. É curioso, né, que não foi aqui. Não foi aqui. Depois foi essa daqui. E aí, finalmente, mais uma, que foi essa daqui. E aí a gente para, porque basicamente a gente teve segmentos puros aqui dentro de cada um deles. Então, essa é a ideia de fazer essa partição recursiva passo a passo. A gente vai voltar em detalhes sobre como exatamente que é medida a impureza, então alguns detalhes adicionais. Professor, a gente vai voltar daqui a pouco. Fala. Esse processo ele é determinístico? Assim, eu tenho uma única solução ou eu tenho várias soluções que vão me dar a mesma acurácia? Para essa árvore aqui, se você repetir o algoritmo, vai dar a mesma coisa. É determinístico nesse sentido. Ele só é estocástico no sentido de que os dados são estocásticos. Então, você obteve a melhor segmentação para aquele dataset que está ali na sua mão. Mas se você trocar o dataset um pouquinho, você pode ter uma segmentação bem diferente. Não sei se bem diferente, mas diferente da que você teve. Né? Tá ok? Ok. Então, você pode estar perguntando, mas se isso é determinístico, por que está nesse curso de probabilidade? É por causa disso, é porque, na verdade, o que é probabilístico aqui não é tanto... Do mesmo jeito que se você me der uma amostra de indivíduos, eu calculo a média aritmética da idade deles, isso é uma conta determinística, não vai mudar. Se você me entregar os dados de novo, eu vou calcular, vai dar a mesma coisa, não vai trocar, não vai mudar. No entanto, a gente considera probabilístico porque a amostra, o dataset, é que é uma coisa amostral e que tem incerteza sobre eles. Se você pegar esses dados de novo, eles vão ser um pouco diferentes do que era anteriormente. Você pegar uma nova amostra. Então, e quando a variável for categórica? Quando a variável, né, a gente pensou em renda e idade, elas são medições numéricas, variáveis que podem ser consideradas contínuas ou aproximadamente contínuas. Mas tem variáveis que são realmente categóricas. Por exemplo, cada indivíduo é classificado em estado civil. Talvez o estado civil seja importante para a gente determinar o risco de crédito do indivíduo. E realmente, esse é um fato estilizado aí, né, desses modelos de risco de crédito, é que geralmente casados têm um risco menor do que os outros três grupos aqui. Acho que viúvo também entra aqui no casado, mas não tenho certeza, não. Com certeza, casado tem risco menor do que solteiro e divorciado. Então, o ponto é, se você tiver uma variável, então, preditora do comportamento de crédito, que seja uma variável categórica, como essa daqui, como é que você faz no caso desta variável? Se a gente tiver, então, m categorias, a gente vai ter 2 elevado a m menos 1 possíveis segmentações. Por exemplo, com 4 estados civis, você vai ter 7 possibilidades, que são essas daqui. Você pode fazer uma segmentação. Então, antes a gente sempre via, né? A segmentação era renda menor que um valor, renda maior que outro, dentro do segmento. Essa é a segmentação adicional que você está criando.
Aqui, quando você chegar numa variável que seja categórica, o que você vai fazer é considerar todas as possibilidades de grupamentos de categorias. Então, por exemplo, casado versus não casado. Solteiro versus não solteiro. Divorciado, etc. Depois, casado ou solteiro, né, versus divorciado ou viúvo. Casado ou divorciado versus solteiro ou viúvo. E assim por diante. Então, quando a variável for categórica... Peraí, desculpe, aqui que está... Então, quando a variável for categórica, é esse jeito muito simples. Você segmenta de acordo com isso, você joga os casados para um lado, os outros para o outro lado, e mede a impureza que vai ficar dentro desse segmento. Quantos bons pagadores você ficou dentro de um segmento, quantos bons pagadores você ficou no outro segmento. Agora vamos tentar descer um pouco mais de detalhes sobre esse cálculo da impureza. Porque, na verdade, é ela que está o tempo todo guiando a gente sobre as escolhas e segmentações que a gente tem que fazer. Não, desculpa, ainda continua na segmentação categórica, tá? Para cada segmentação categórica que a gente fizer, então, cada uma dessas possibilidades aqui de segmentação, para cada possível segmentação categórica, a gente calcula a redução da impureza que você tem ao fazer aquela segmentação. Escolha a segmentação categórica que produz a maior redução de impureza. Compare com a redução de impureza que as outras variáveis proporcionam. E escolha a variável e a segmentação que produzem a máxima redução de impureza. Quando que a gente para de fazer a segmentação? Que a gente prossegue segmentando sempre dessa forma recursiva. Você tem lá uma árvore com as suas folhas atuais, você testa qual que é a melhor segmentação dentro de cada folha e escolhe fazer a segmentação na folha que mais diminuiu a impureza que você tinha no início. Quando que você para de fazer isso? Porque, em princípio, você pode sempre seguindo a medida. Se tiver impureza, você continua seguindo com o algoritmo. Você pode prosseguir até que cada folha seja absolutamente pura. Até que 100% dos dados são de uma única classe. Pode ter uma ou outra situação em que isso não aconteça. Por exemplo, se você tiver dois indivíduos que têm todas as características absolutamente idênticas, mas um é bom pagador e o outro é mau pagador. Então, você pode nunca conseguir separar perfeitamente os dados, mas exceto esse tipo de situação, né, onde o indivíduo tem todas as suas 25 variáveis idênticas, exceto a variável resposta, que um é bom pagador e o outro é mau pagador, eventualmente, você vai conseguir fazer uma separação que vai tornar os segmentos todos puros. 100% dos dados são de uma única classe. Só que para obter isso, pode ser que você tenha que particionar excessivamente. Quando os dados não forem muito facilmente separáveis, quando tiver muito ruído, quando as suas variáveis preditoras não são lá grande coisa, é o melhor que você tem, mas não são... O melhor que você tem não é grande coisa. Você vai usar aquilo que você tem, que é o melhor que você tem, mas ele não consegue separar maravilhosamente. Tem ainda muita impureza, tem muita incerteza sobre as conclusões que você vai chegar. Então, quando isso estiver acontecendo, talvez não valha a pena você particionar tanto. Você pode ser obrigado a particionar até que a folha tenha um único ponto, né, um único caso, para conseguir criar esses segmentos puros aqui, e isso vai levar ao que a gente chama de overfitting, que é um dos principais problemas com essa técnica, com esse método, com esse algoritmo. A gente vai definir overfitting mais precisamente em outro curso, no próximo curso, FS. A gente vai aprender aqui do jeito que é aprendido em tudo quanto é curso de machine learning que está aí na internet, tá? De uma maneira mais ou menos vaga, todo mundo vai entender o que é, mas matematicamente o que isso realmente significa, a gente vai ver só no próximo curso. Mas estão aqui exemplos de overfitting, em que eu estou tentando, você está vendo aí que tem uma separação dos grupos, bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Eu estou tentando separar isso em segmentos puros, e o jeito de fazer isso foi desse jeito que está mostrado aí.
Tá vendo? No final, a segmentação que você teve que fazer está claramente excessiva. Olha, olha aqui, por exemplo, nessa parte aqui de cima. Tem umas bolinhas azuis aqui. Mas você acredita que realmente a melhor maneira de fazer a predição é você olhar exatamente se o cara está dentro desse retângulo ínfimo aqui para tentar talvez atribuir a ele uma cor azul? Esses caras aqui parecem ser mais caras estranhos, assim, aqueles eventos difíceis de predizer, variáveis que não foram medidas aqui e que estão fazendo com que esses caras se tornem, por exemplo, sei lá, maus pagadores, em meio a um mar de gente que é bom pagador. Esses são geralmente aqueles riscos difíceis de serem preditos. As variáveis preditoras que você tem em mãos não são boas preditoras para o comportamento. Nesses casos aqui, sei lá, um evento familiar complicado, uma situação psicológica difícil, um evento qualquer dentro do segmento de trabalho ou de mercado em que essa empresa ou esse indivíduo trabalha, e que é completamente imprevisível a partir dessas características que a gente mediu. Então, tentar separar esse cara que apareceu aqui na sua amostra como se fosse uma coisa, um sinal realmente existente, parece um exagero. E que provavelmente, quando você pegar uma nova amostra disso daqui, vai ter um tanto de gente dentro dessa faixinha mínima que você criou aqui, e que você está atribuindo a cor azul, porque caiu um indivíduo azul aqui, vai ter indivíduos que vão ser vermelhos aqui dentro, que não são azuis. É mais ou menos a mesma coisa aqui, olha. A gente está criando esse segmentozinho aqui, atribuindo essa cor para ele, porque foi a única bolinha que teve. Mas você acha que se você pegar uma nova amostra, um indivíduo que cair aqui vai ser realmente dessa cor? Você acha que mudando milimetricamente essa variável aqui, o salário estimado e a idade do indivíduo, faz com que ele deixe de ser um bom pagador para ser um mau pagador? Parece um exagero, né? Parece um indivíduo ocasional, um sujeito meio estranho. Parece que esse grupamento grande aqui, com uma separação meio duvidosa aqui e tal, mas esse segmento aqui, esse bloco aqui, ele parece ter a cor zero, né? Ter o valor zero, basicamente, é bem predito como zero, enquanto que todo o resto aqui parece que deveria ser colocado um valor verde, e talvez não tentar separar tanto. Talvez esse outro aqui deveria ser pensado, mas em suma, existe claramente um momento em que não vale mais a pena você continuar segmentando, porque a única coisa que você vai estar fazendo ao continuar segmentando para criar segmentos puros é tentando captar aqueles sujeitos estranhos, os outliers, os pontos que são imprevisíveis e que não vão se repetir no futuro e que, portanto, não vai ser um bom guia para tomada de decisão no futuro. Quer dizer, sim ou não, né? É exatamente isso que a gente quer decidir. O que a gente quer é decidir quando que a gente vai realmente parar aqui. Aqui eu vou pular esse slide, que é sobre o erro no dado de treinamento e erro no dado de teste. Vou voltar nisso daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, a ideia é que, para a gente decidir quando que a gente para, esse é um dos pontos importantes na árvore. Uma das maneiras que a gente faz, quando a gente tem um conjunto de dados grande, relativamente grande, é a gente fazer o teste separando os dados em dois grupos. Num, a gente chama de dados de treinamento, e no outro a gente chama de dados de teste. A gente separa aleatoriamente a amostra que a gente tem, digamos, 10 mil pessoas, 10 mil indivíduos é a minha base para criar essa árvore para usar ela no futuro. Eu, então, separo 2 mil pessoas, deixo elas de lado e crio a minha árvore, segmentando até onde eu quiser, criando aqui uma profundidade de árvore, aumentando a profundidade. Então, aqui embaixo eu estou testando, estou segmentando mais e mais e mais e mais. Aqui eu estou no final com uma profundidade de 20 degraus, né? Esqueci agora. 20 degraus. E aqui eu estou medindo como é que o erro vai diminuindo. O erro aqui, na verdade, tá, gente, é a medida de impureza. A impureza vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais eu vou tendo mais e mais pureza nos meus nós à medida que eu vou diminuindo. Só que aí eu pego os outros 2 mil dados que eu separei, e esses que são os dados de teste,
Eu vou testar agora como que a árvore que eu fui segmentando, cada ponto aqui, gente, é uma árvore diferente, é uma árvore mais segmentada. Eu pego os 2.000 dados que eu tenho e passo pela árvore que eu criei, por exemplo, com 8, com profundidade 8, e faço o seguinte, esses 2.000 dados, passa aí pela árvore e tenta classificar esses caras. Vocês viram que cada folha, no final, ela tem um rótulo, bom ou mal pagador. Então, quem cair ali dentro, todo mundo que cair ali dentro, eu vou classificar como bom ou como mal pagador, dependendo do rótulo que eu atribuir para a folha. Então, algumas pessoas vão cair dentro dessas caixas e vão cair errado. Eles vão ser classificados como bons pagadores, mas, na verdade, como eu está na minha base de análise, né, eu tenho todos os dados, não são dados ainda do futuro, eu sei o que esse cara fez. Eu sei se ele foi um bom pagador ou um mau pagador. Então, eu consigo calcular quanto que realmente eu tenho de erro, de impureza nessas folhas, na árvore que eu criei com 8, com profundidade 8. Eu meço isso, e aí o que vocês veem aqui nos dados de teste é que esse erro ou a impureza com os dados de teste, a situação melhor de todas é uma árvore só com profundidade 6. Se você continuar aumentando a profundidade, você vai segmentando mais e mais os dados, como aqui, mas o que você está fazendo é capturando uns pontos, como esses daqui, que quando você pegar a sua base de teste, vai ter, na verdade, você vai ver que aqui dentro, o que você tem basicamente é bolinhas, e não essa cruzinha que está aqui. Essa cruzinha é um cara meio esquisito, que não vai se repetir com frequência no futuro. Então, a melhor segmentação não é aumentar a árvore a ponto de criar essa folha que está aqui dentro. Essa folha aqui é um excesso, um exagero. Então, ao fazer essa divisão, a gente tem uma maneira empírica, simples, de decidir quando que a gente para. A gente segmenta a árvore mais e mais com os dados de treinamento, e você pega a parte que você deixou de fora, que é chamado de teste, base de teste, são os dados selecionados aleatoriamente. Vamos imaginar 1/5 dos dados separados, e aí você pega esse 1/5 dos dados que você deixou separado, que não usou para nada, para criar isso daqui, como se fossem dados futuros, dados que você ainda não viu. E você verifica, na verdade, então, qual das muitas árvores que você criou, que é, de fato, a melhor de todas para aquele. E essa é a árvore que você passa a usar daí para frente. Essa árvore que tem só a profundidade 6. Então, essa é uma maneira simples, bastante simples, de controlar o overfitting. Existem outras possibilidades para fazer esse controle. E mais na frente a gente vai estudar algumas delas com mais detalhes. Mas, basicamente, a ideia é não deixar a árvore crescer demais, não deixar ela ficar muito profunda, além do que é necessário, além do que é razoável. Bom, e quando a gente tiver mais do que 2 classes, em vez de ser bons e maus pagadores de crédito, eu tenho mais de uma classe. Esse aqui é o exemplo clássico que está em todos os livros de Machine Learning, todas as aulas de Machine Learning, todos os vídeos de Machine Learning, então nós vamos ver ele também. Aqui a variável resposta y são mais de 2 classes, é a espécie de planta, chama Iris, aliás, chama Iris Dataset, e são flores de 3 espécies desse, não sei se é gênero Iris aqui, não sei como é que é, mas são essas flores que vocês estão vendo aqui. Professor, eu sempre vi esses nomes, mas eu nunca tinha visto a foto. Primeira vez. Pois é, tá aí, ó, essas aí. Então, aqui a gente tem 3 classes, e são essas daqui, são essas flores que vocês estão vendo aqui, que são relativamente parecidas, né? São espécies ligeiramente diferentes de um mesmo tipo de flor, chamada íris. Essas 3 espécies, então, são as que criam as classes. Nesse caso, a gente tem mais do que 2 classes. E o que a gente vai tentar fazer é criar um algoritmo de árvore para tentar descobrir qual seria a classe de uma flor, olhando 4 features em cada uma das flores. O comprimento da pétala,
isso aqui é chamado de pétala, isso aqui é chamado de sépala. Então, a gente olha o comprimento da pétala, né, esse segmento aqui, o comprimento disso, a largura da pétala, que é o ortogonal dessa linha, que é de distância máxima aqui, isso é chamada largura, e a mesma coisa aqui nessa outra, a sépala, o comprimento dela, que seria esse comprimento aqui, e depois o máximo comprimento na direção ortogonal aqui, que seria a largura da sépala. Então, a ideia é, para cada flor, você mede essas 4 variáveis, escolhe uma pétala ao acaso, mede o comprimento dela, mede o comprimento da largura, mede a largura, mede o comprimento da sépala e a largura e o comprimento. Com base, então, nessas 4 features, você quer separar as 3 classes, decidir quem que é quem. Como é difícil de ver 4 variáveis ao mesmo tempo, né? Aqui eu estou fazendo aquele tipo de gráfico que a gente viu antes, com 2 só. Aqui o comprimento da sépala e a largura da sépala, e com 3 cores distintas, mostrando as 3 classes. Então você vê que, por exemplo, esse grupo aqui, o ideal seria até, na verdade, segmentar usando uma linha aqui no meio. Ó. Uma linha inclinada, né? E não uma linha, um segmento com esses segmentos verticais ou horizontais. Essa linha aqui, ela separaria quase perfeitamente. Teria essa bolinha aqui que ficaria junto com as outras, mas para separar esse grupo, se você passar uma linha aqui no meio, é a melhor coisa do mundo. Nós vamos aprender outros métodos de classificação que fazem esse tipo de segmentação inclinada aqui. Mas, por enquanto, vamos voltar para as nossas árvores de classificação que a gente viu antes. Então, mas o que dá para ver é que essas 2 variáveis, elas conseguem já separar razoavelmente bem um dos grupos, quase perfeitamente esse grupo, mas não separa tão bem assim esses outros 2 aqui. O grupo verde e amarelo, eles ficam relativamente misturados aqui, né? Não são tão bem separados. Olha, mas a gente não tem só 2 variáveis, nós temos 4 variáveis. Será que então olhar para mais variáveis não ajudaria? A ideia então da árvore de classificação é, em vez de usar apenas 2, usar todas as 4 para tentar separar da melhor maneira possível. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui, por exemplo, continuo aqui com o comprimento e a largura, e já fazendo, agora, aqui eu estou vendo só essas 2 variáveis. Entretanto, eu estou usando as 4 variáveis disponíveis para fazer a segmentação. Então, o algoritmo é exatamente o mesmo tendo 3 categorias e agora mais variáveis, é a mesma coisa. Como é que é o algoritmo? Ele faz assim, ó, faz uma primeira segmentação. Essa primeira segmentação você faz o seguinte, você vem para cada feature são as 4 variáveis preditoras, comprimento e largura de sépala e pétala. Para cada uma dessas variáveis, você testa cada um dos possíveis pontos de corte. Escolhe um valor para aquela variável, quebra os dados em 2 conjuntos, a direita do ponto de corte, a esquerda do ponto de corte. Lembra que essa é a primeira segmentação, não tem nada segmentado, não tem... Né, o conjunto de dados é inteiro. Então, se separa todo mundo à direita do ponto de corte, todo mundo que foi para a esquerda, calcula a impureza de cada nó resultante, soma as impurezas dos nós resultantes. A impureza vai ser 0 quando o nó tiver apenas uma das 3 classes. Quanto mais misturadas forem as 3 classes dentro de um nó, mais impuro ele vai ser. Daqui a pouco a gente vê a fórmula da impureza. Eu estou deixando essa fórmula mais para frente, exatamente por isso, porque vai ter várias possibilidades, né? Mais de uma categoria, etc, etc. Então, a gente aprende a fórmula geral daqui a pouco. E, então, depois que você fizer isso, você vem dentro de uma feature, testa, para cada ponto de corte, você calcula a impureza, e aí você escolhe, no final, a variável, o melhor ponto de corte para aquela variável, e no final você escolhe a variável que leva a menor impureza possível e imaginável. Depois que você faz essa primeira segmentação, criando, então, 2 folhas na sua árvore, você simplesmente repete esse procedimento em cada nó resultante, sempre escolhendo abrir a folha que leva ao menor resultado.
Então, é um procedimento iterativo, né? Muito simples, simplesmente fazer a recursão desse procedimento de cálculo de impureza com as possíveis segmentações verticais ou horizontais ao longo de cada uma das variáveis que você tem. Então, aqui, a árvore que você teria para esse experimento, usando só 2 variáveis aqui para visualizar os dados, se você descendo e criando uma árvore de profundidade 4. Né? Aqui, uma árvore com profundidade 12. Você vê que já tem uma certa quantidade de overfitting, tá vendo? Você criou um segmento aqui para capturar esse único dado, criou um segmento aqui para capturar esse único dado, esse aqui também. Então, a árvore não precisa ser tão detalhada assim. Aparentemente, aqui dentro, essas bolinhas azuis e as bolinhas verdes, elas não conseguem ser muito bem separadas. Aqui, mesmo usando essas 4 variáveis, você não consegue separar tão bem todos esses 2 grupos. Professor, no slide anterior, eu consigo dizer o grau de profundidade só de olhar para o gráfico? Por exemplo, esse de 4? Não consegue, não. Eu estou até me perguntando aqui se eu coloquei a profundidade certa aqui, se isso aqui, na verdade, não devia ser 3. É porque, na verdade, você está vendo que isso daqui, ó, isso aqui é uma diferença. Então, ele está criando uma segmentação aqui. Ele criou uma pequena segmentaçãozinha. Aqui a profundidade 4 é porque eu não consigo ver nem quantas folhas realmente foram criadas aqui. É porque ficou com uma cor só, porque eu estou atribuindo a cor verde a todo mundo que está aqui. Mas, tá vendo? Assim, por exemplo, eu não sei exatamente se aqui, por exemplo, olha, eu não sei se esse nó, ele vem até aqui, ou se ele para aqui, ou se ele até parou aqui no meio. Porque eu colori todo mundo aqui dentro, ficou com verde. Não sei se ficou claro. Mas, em suma, não dá para ver. Realmente, eu estou tentando enxergar aqui a árvore inteira e simplesmente colorir os segmentos que foram classificados como verde ganharam essa cor. Se você pensar bem depois, você pensa bem que, por exemplo, isso daqui significa que alguma segmentação foi feita aqui. Ó, você cortou aqui e aqui. Você cortou aqui e cortou esse outro pedaço por aqui, ó, nessa direção. É porque eu estava vendo isso, assim, pelo número dessas quininhas, assim, parece que dá a impressão que tem mais de 4, né? Mas é difícil, porque, sei lá, a profundidade não é um número de folhas. Né? A profundidade não é um tá certo, entendi. Entendeu? Então, realmente, tem mais do que 4 folhas. Mas eu não sei a profundidade exatamente. Não, é difícil de ver aqui. Ô, Renato. Fala. Esse tipo de corte de profundidade que a gente faz na árvore, geralmente você está separando sempre com 2 features, né? Nesse exemplo aí da íris... Estou fazendo com 4 aqui. Ficou 4. Tanto é que você não consegue perceber direito por que ele fez uma segmentação por aqui, ó. Porque essa que estava sendo minha dúvida, porque eu pensei o seguinte, se você consegue fazer só com 2, no final, se tiver uma ficha com 10, você ia ter que somar todos os cortes que você fez para tentar chegar numa árvore só, né? Não, você usa todas as features para criar a árvore. O problema é como é que eu podia ter tentado era mostrar a árvore, que teria sido melhor, que aí a gente veria todas as 4 variáveis. Tá. A gente até vou até anotar aqui, no futuro vou pôr aqui a árvore propriamente dita, e não esse desenho. É que essa visualização aqui, ela acaba enganando um pouco, né? Não mostra exatamente o que foi criado. Isso. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Até o final da aula, a gente vai refazer os passos com mais detalhes. Então, algumas coisas que eu passei por cima, muito rápido e tal, não expliquei o que é impureza o tempo inteiro, nós vamos ver agora. Tá? Vamos refazer esses passos, fornecendo mais detalhes sobre como que a gente mede, como é que mede a impureza, como que a gente para de crescer a árvore com mais detalhes. A gente vai usar dados reais, mas um dataset bem pequeno para poder visualizar as coisas, e mais tarde a gente vê um case study mais completo. Aqui,
Tem um outro problema que é chamado de árvore de regressão. Eu vou pular esses slides aqui, se você quiser ler, você pode ler, mas aqui a ideia é, em vez de ter só a variável que você está tentando predizer ser uma classe, a gente viu o exemplo com duas classes, bons pagadores e maus pagadores, e outra classe que é o outro exemplo que era com 3 classes, que são as 3 espécies de flores. A outra, você podia fazer um problema um pouco diferente, em que você, em vez de tentar predizer a categoria do dado, você pode tentar predizer o valor de uma variável que não é categórica. Por exemplo, o salário de um jogador de beisebol baseado... Você poderia classificar, se você quisesse era predizer o salário, você pode classificar os jogadores em 2. Jogadores com salários altos, jogadores com salários baixos. Talvez criar 3 categorias, salário alto, salário médio, salário baixo, né? Só que você pode falar, não, tudo isso é muito arbitrário. Será que não tem jeito de predizer diretamente o salário, o valor do salário? Teria jeito, é chamado de regressão, árvore de regressão. A ideia e o algoritmo é praticamente idêntico ao anterior, mas eu não vou gastar o tempo aqui agora fazendo isso. A gente vai voltar nisso mais na frente. Eu vou continuar fixando no problema de regressão, de classificação. Só um minuto aqui. É só para falar um pouquinho aqui da história. Esse algoritmo que a gente está vendo, gente, ele foi mais ou menos criado independentemente e mais ou menos ao mesmo tempo por essas 2 pessoas. O Kinlan aqui, Ross Kinlan, é um cara da Austrália, ele criou os algoritmos, ele chamou de ID3 ou C4.5, e mais ou menos ao mesmo tempo, esse cara aqui é um cara de ciência da computação, e mais ou menos ao mesmo tempo, esse outro cara aqui, que é um estatístico, Leo Bryman, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, criou também essa metodologia. E acabou que hoje todo mundo chama de CART por causa de Classification and Regression Tree. Aqui está o nome aqui do capinha do livro que ele publicou nessa época. E é o cara o principal responsável por isso. Então, isso aí é mais ou menos da década de 60, 70 que eles fizeram esse algoritmo. Ele já é bem antigo. Então, vamos ver aqui os detalhes. A ideia é a seguinte, a gente vai dividir o espaço das features, os preditores, e aqui estão as features. A gente pode usar, por exemplo, 4 medidas de comprimento e largura de pétala e sépala. A gente pode usar 15 características de tomadores de empréstimo, ou 30 características, ou 50 características. Então, esse vetor X é um vetor para cada indivíduo, para cada item de dado. Para cada flor, você tem um vetor de tamanho 4. Para cada indivíduo tomador de empréstimo, você tem um vetor de tamanho 15, digamos. 15 variáveis. Você vai dividir o espaço, esse espaço aqui seria o espaço R4, ou no caso das plantas, ou o espaço R15, no caso do tomador de empréstimo. Você vai dividir esse espaço euclidiano, né, de dimensão 15, em regiões distintas e não sobrepostas, que são as nossas folhas. Eu vou chamar de J, é o número de regiões, ou folhas, ou segmentações que eu vou criar no final do processo. Cada dado que eu tenho, seja o meu dado da amostra, seja um dado futuro, ele vai cair em uma região e apenas uma. E para cada observação que cair numa região, eu vou fazer a mesma previsão para ela. A previsão, se for um problema de classificação, vai ser a classe mais comum dentro da região na amostra de treinamento. No conjunto de treinamento, lembro que para cada uma das folhas que eu criei, que são esses R's aqui, eu falo, essa folha, quem cair aqui vai ser bom pagador. Quem cair aqui eu vou chamar de mau pagador. Vai ter um errinho que eu vou cometer nesses negócios, espero que esse erro seja pequeno, porque eu tentei criar essas folhas o mais puro possíveis. Então, quando for classificação, a previsão, que eu estou chamando de previsão, é a classe mais comum dentro da região no treino. E quando o problema for aquele problema do salário, por exemplo, seria, na verdade, um salário médio do pessoal que caiu dentro da folha.
A geometria das regiões. Então, agora eu estou voltando aqui com detalhes, tá, gente? Como que a gente vai particionar esse espaço para criar essa partição aqui nessas regiões? Essas regiões vão ser criadas com aquelas divisões verticais ou horizontais. É a única possibilidade? Não. Em teoria, a partição do espaço podia ser feita usando qualquer forma geométrica. Por exemplo, eu podia fazer divisões e criar, por exemplo, um espaço bidimensional, se eu tivesse só duas variáveis, renda e idade, eu podia talvez separar desse jeito aqui, talvez essa fosse a melhor segmentação. Ou podia separar o meu espaço bidimensional desse outro jeito. Esses pedaços aqui são parecidos com o que a gente viu, ó, 1, 2, 3, mas essa parte aqui usou uma segmentação inclinada aqui. Essa outra também. E talvez fosse muito mais legal eu ter algoritmos que me permitissem, que fossem abertos a essas possibilidades. Na prática, a gente não faz isso. Isso fica explosivo computacionalmente, fica muito, o número de possibilidades vai crescendo de tal maneira, em tal ordem, que acaba não compensando. O que a gente faz, de fato, é dividir em retângulos ou caixas p-dimensionais, sempre fazendo aquelas divisões horizontais ou verticais. É o melhor que você pode fazer em todo e qualquer dataset? Não. Tem datasets em que, se você fizer essa divisão assim, talvez fosse o melhor. É por isso que a gente acaba tendo mais de um algoritmo disponível, mais de um método. Então, a gente divide em retângulos ou caixas p-dimensionais. Mesmo sendo apenas caixas, a gente não considera todas as possibilidades. Por exemplo, essa configuração que está aqui, ela não é pesquisada. Ela nunca vai ser obtida, porque ela não é obtida, se você pensar em duas variáveis, você vê que esse desenho aqui, essa configuração aqui, eu não consigo criar isso fazendo aquelas divisões só com linhas verticais e linhas horizontais. Por exemplo, essa linha horizontal, ela tinha que ter ido até o final aqui, para poder fazer essa separação. Eu não ia conseguir essa quina desse jeito que está sendo mostrado aqui, apenas com duas variáveis. Em 2 ou 3 dimensões, apenas as divisões que são obtidas dessa maneira, segmentando cada uma das variáveis, aqui nesse caso, x1, x2 e x3, segmentando cada uma delas, uma de cada vez. Então, vamos ver. Então, é isso. A gente vai ter que viver com esse mundo. Além disso, como é que a gente evita o overfitting? Existem várias possibilidades. Deixa eu só ter uma ideia aqui de que parte coisa que eu estou... Eu tenho quantos slides? Não tem aqui não, né? Então, tá bom. Ok. Vamos bem. Então, como é que a gente evita o overfitting? Então, tem várias possibilidades. A melhor delas é usar as árvores, as florestas aleatórias. É a melhor maneira de evitar overfitting com árvores. É usando mais de uma árvore, usando a floresta de árvores. E isso eu vou deixar para vocês aprenderem lá no curso de Machine Learning. Eu não vou cobrir isso aqui, isso é coberto lá. Aliás, esse assunto de árvore aqui também é coberto lá, mas eu estou usando ele para voltar a várias definições de probabilidades condicionais que a gente viu antes. Então, tem várias. A melhor delas é usar o que a gente chama de florestas aleatórias, mas existem outras também. Essa não é a única. Como a gente não vai aprender essas florestas aqui, a gente vai usar algumas das outras possibilidades que eu falei anteriormente. E no scikit-learn, né, que é a biblioteca em Python, existe um conjunto de hiperparâmetros de controle para você evitar descer a árvore a um número muito grande. Existem aqui algumas que não são, por exemplo, o máximo profundidade da árvore. Então, você expande até que as folhas sejam puras ou tenham menos do que um certo número. Então, essa profundidade máxima ela é obtida assim. Você vai expandindo até que as folhas sejam puras ou, né, que você tenha menos do que um certo número de amostras dentro da folha. Então, por exemplo, olha,
em cada folha, eu não quero terminar com a árvore, em cada uma das folhas tem que ter pelo menos 50 dados, 50 indivíduos lá dentro. Porque menos do que 50, mesmo que tenha impureza lá dentro, eu não vou tentar subdividir mais. É uma amostra muito pequena, 50. Ou 10, ou 5. Aqui é o usuário que escolhe. Ou então outras opções que tem aqui. Não vou descer nesses detalhes aqui não, gente, de novo, porque esse assunto de árvore ele é tratado exaustivamente lá no curso de Machine Learning. Eu quero só dar uma visão grosseira aqui e algumas ideias básicas de como que esse método funciona. Então, tem algumas maneiras da gente controlar e evitar. Geralmente são coisas simples aqui, por exemplo, número máximo de nós ou folhas que eu vou chegar, ou então a quantidade mínima de divisão. Eu só particiono uma aresta se a impureza inicial for pelo menos... desculpa, não é a impureza inicial. Se a impureza, se ela for... eu não vou tentar ter uma impureza de 0. Se a impureza for 10%, eu já paro. Eu não preciso. Eu só particiono se a impureza... aliás, devia ser mais, tá? Que não é menos. Se for menos do que esse threshold, não. Se a impureza for maior do que esse threshold que está aqui. Então, são ideias simples de fazer isso, tá? Vou pular esses slides aqui também. Eu vou depois deixar isso indicado, tá, gente? Dizer assim, opcional e tal. São discussões mais extensivas sobre alguns dos conceitos importantes de Machine Learning, mas que nesse curso inicial eu não quero descer nesse nível de detalhes. Existe uma outra coisa que eu assim, passei um pouco por cima nas explicações anteriores, que é a seguinte, a gente faz uma partição binária e hierárquica. Essa configuração, toda vez que a gente está lá, a gente tem uma certa árvore num certo instante, a gente decide segmentar mais, escolhendo particionar uma das folhas das caixas ou das regiões, né, já existentes em duas subcaixas. Então, essas duas subcaixas, elas aparecem ao longo de um único eixo, uma variável, em torno de um ponto de corte. E como que você escolhe fazer essa partição? Então, a árvore ela não precisa ser balanceada, você pode pegar um dos ramos e sair dividindo ele mais do que outros, né? Mas a ideia é, imagine que num certo passo você tem J caixas ou J folhas na árvore. Você vai passar agora a ter J mais 1, porque você vai fazer a partição de uma das caixas das regiões atuais, uma das segmentações. Qual caixa e qual ponto de corte dentro da caixa? Você escolhe a caixa e o ponto que minimiza uma função objetivo, que é a impureza. Então, vamos finalmente ver essa função impureza. De novo, existe mais de uma maneira de medir essa impureza. Eu quero uma função que meça a homogeneidade de classes dentro de um nó. Lembrando que eu posso ter mais do que duas classes. Esse P devia estar aqui em cima, tá? Desconfigurou um pouquinho. Então, seja P chapéu MK, a proporção de elementos da classe K dentro do nó M. Então, eu tenho um dos nós, uma das folhas que eu tenho lá da minha árvore, naquele instante, né, eu tenho uma árvore. Uma das folhas, eu posso medir isso também em nós internos, mas isso só interessa realmente nas folhas. Eu tenho, numa das folhas do meu grafo, lá da minha árvore, que é a folha M, eu tenho, digamos que eu tenho lá a situação das flores, em que eu tenho 3 categorias. Então, eu tenho, digamos, 50 flores ali dentro, uma certa proporção das flores são da espécie 1, uma outra proporção da espécie 2 e a terceira proporção da espécie 3. Essas proporções, elas somam 1. No total é 1. Então, vamos chamar aqui de P chapéu. Esse chapéu é porque é baseado nos dados que você tem. Então, P chapéu MK é a proporção da classe K. Eu posso ter 3 classes, 2 classes, 5 classes, dentro de uma certa folha. Então, eu vou tentar criar a impureza, primeiro definindo o que eu chamo de
taxa de erro de classificação. Porque todo mundo que está ali dentro daquele nó, eu vou atribuir a uma única classe. Se eu parar minha árvore ali naquela folha, eu tenho 50 dados lá dentro, eles podem ter classes diferentes, pode não ser um nó puro, mas para efeito do meu uso futuro, eu vou querer que todo mundo seja uma única categoria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nesses caras aqui, eu tenho 3, digamos que seja a espécie de flor, então eu tenho 3 proporções, que somam 1. Eu vou pegar a maior delas. Qual que é a espécie mais comum ali dentro? Digamos que a espécie mais comum, 90% dos dados que caíram dentro daquela folha são de uma das espécies. Né? As outras 2 disputam lá os outros 10% de pontos que sobraram. Então eu vou pegar esse cara aqui, o maior deles foi 0,9. Faço 1 menos 0,9. Esse 1 menos 0,9 é exatamente o que sobrou para as outras classes menos comuns ali dentro. E essa é uma medida de impureza. Porque o que eu vou fazer é todo mundo que cai dentro daquele nó, eu vou atribuir o rótulo daquela classe mais comum, aquela que tem 90% dos pontos lá dentro. Só que eu imagino que se o futuro for igual ao passado, mais ou menos 10% das vezes eu vou fazer uma classificação errada então. Porque vai cair alguém de outra das 2 categorias, das outras 2 classes lá dentro, e que eu vou classificar mal. Então esse E aqui, ele é uma medida de impureza. Quanto mais próximo de 0, mais puro é o nó. Quanto maior, mais impuro é o nó. Outra medida é o índice de Gini, que está aqui. Na verdade, esse índice de Gini ele é bem mais usado do que esse outro que está aqui em cima. O índice de Gini está, de novo, desconfigurado aqui, tá, gente? Esse cara aqui devia estar aqui, ó, quando, os, tarará, tarará, e o G aqui devia estar aqui, mais aqui em cima, mais alinhado aqui com a palavra Gini. O índice de Gini, ele é dado por essa fórmula que está aqui. Eu faço uma soma sobre todas as categorias dentro do nó, dentro da folha, eu pego cada proporção de cada uma das espécies e multiplico pelo complementar, por 1 menos aquela proporção. Então, por exemplo, uma das categorias, se ela tiver 90% dos pontos lá dentro, eu multiplico 0,9 por 1 menos 0,9. E somo com a outra categoria, sei lá, 0,03 vezes 1 menos 0,03. E mais a última categoria, 0,07, 1 menos 0,07. Essa fórmula que está aqui, ela é igual a essa outra fórmula que está aqui. A mesma coisa aqui, veja que comparando as 2 coisas é parecido. É 1 menos, em vez de pegar o pior, o máximo, né, a classe mais prevalente, você pega essa soma que está aqui. A soma é o que resulta dessa expressão. Bom, a gente já vai comparar esses dois, mas o que significa o Gini? O Gini, quando que você tem o Gini, então, como sendo uma medida de impureza, quando que você tem a menor quantidade de impureza? É quando os P, chapéu e MK são todos próximos de 0 ou de 1, levando a uma maior pureza. Deixa eu tentar comparar isso. Tem uma outra medida aqui, que é parecida com essa anterior aqui, ela multiplica isso, em vez de multiplicar por 1 menos P chapéu, ela multiplica pelo log do P chapéu. Essa noção aqui, ele chama entropia cruzada, ela aparece por causa das medidas de entropia mesmo, que é um conceito importante em teoria da informação. A gente vai estudar esse conceito mais para frente, então, por enquanto, eu vou só dizer o seguinte, esse cara aqui, essa medida de entropia cruzada, ela é parecida com o Gini, não é muito diferente do Gini, não. Deixa eu mostrar um gráfico que compara essas 3 medidas aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Mas, antes de entrar no gráfico, só falando assim, olha, esse Gini e essa entropia cruzada, que a gente vai estudar muito extensivamente nesse curso e no próximo curso, né, no Fundamentos 2,
O Gini e a entropia cruzada, eles produzem resultados que são numericamente similares a maior parte das vezes. Então, são muito parecidos. Tanto faz, então, usar o Gini ou a entropia cruzada, vai dar basicamente a mesma coisa. Quando não for idêntico, quando não for muito parecido, a entropia costuma produzir árvores mais balanceadas do que o Gini. O Gini, ele pode, não é muito comum isso, mas ele pode forçar o isolamento excessivo da classe mais frequente. Mas a ideia é a seguinte, olha como que eles são muito parecidos. Aqui eu vou colocar um P, tá? Imaginar que são só duas classes, e comparar o que seria. Quando eu tiver P aqui, uma das classes é P, e 1 menos P é a outra classe, é o que sobrou. Tá? E aí eu calculo aquela medida de má classificação, o E, que é 1 menos o máximo, e o Gini e a entropia. E aí o que vocês veem é que realmente, olha, o Gini e a entropia cruzada dá uma medida muito parecida. Qualquer que seja o P da classe e aí o menos P da outra, vai ficar muito parecido esses dois. Enquanto que essa de má classificação, ela na verdade é linear no máximo, que nesse caso é um desses dois valores, ela tem essa aparência aqui, que é diferente do Gini e da entropia. A ideia básica... Ô, Renato. Oi. Desculpa. Qual que é, por exemplo, assim, a diferença se eu usasse um erro quadrático médio, ele entraria aí perto da entropia e do Gini? O erro quadrático médio do quê? Em geral, quando a gente mede erro quadrático... Por exemplo, esse misclassification erro, ele é o 1 menos o outro lá, não é? Aí, se fosse quadrático, ele seria... Ele é 1 menos o máximo das duas categorias, né? Se for duas categorias em cada nó... Deixa eu tentar voltar aqui, só um minuto. Vamos discutir um pouquinho mais esse gráfico aqui. É o seguinte, imagine que a gente só tem duas categorias, e aí eu estou calculando dentro de um nó, caíram lá 50 dados, e esses dados têm 20% deles são de uma categoria, e, portanto, 80% são da outra categoria. Vou calcular o misclassification error. O que é isso? É 1 menos o máximo entre 0,2 e 0,8. que é a quantidade da outra categoria. Então, é 1 menos 0,8, que dá exatamente 0,2 aqui, tá vendo? 1 menos 0,8 dá 0,2. Tá ok? Então, vamos supor que, eu de novo estou focando aqui em uma categoria, que é a categoria dos bons pagadores. Vamos imaginar que os bons pagadores têm 40%, dentro desse nó, 40% dos caras que caíram lá são bons pagadores, 40%. Então, 60% são mal pagadores. Qual que é o maior? 0,4 ou 0,6? É 0,6. Então, 1 menos 0,6, que é o valor que você vai ter aqui, vai ser 0,4, que é isso que está aqui, exatamente. Vamos supor que, na verdade, bons pagadores é 0,80. 80% dos dados lá dentro são bons pagadores e, portanto, 20% mal pagador. Quanto que é o misclassification error? 1 menos o máximo. O máximo é entre 0,80 e 0,2 é 0,8. Então, 1 menos esse 0,8 dá 0,2. Está aqui. Tá? Então, é essa linha que está aqui, que é o misclassification error. O Gini, a entropia, é uma medida um pouco mais complicadinha, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no Gini. Como é que eu faço para calcular o Gini, supondo que tem 20% dos indivíduos lá dentro da nó de uma categoria e 80% da outra categoria? Eu uso a fórmula do Gini. Vou voltar aqui. A fórmula do Gini vai fazer o seguinte, vai somar para J igual a 2, para duas categorias, ele vai fazer 0,2 vezes 1 menos 0,2 mais 0,8 vezes 1 menos 0,8. Tá? E quando eu fizer essa conta, que é mais difícil de fazer de cabeça, ela vai dar esse valor que está aqui. Quando, em vez de usar o 1 menos, eu fizer 0,2 vezes o log de 0,2 mais 0,8 vezes o log de 0,8, eu vou ter
esse valor amarelo que está aqui. Nesse número aqui, 0,2, eu vou ter essa curva amarela. Ok. Observa agora, vamos tentar entender um pouco melhor. Então, o Gini e a entropia não são muito diferentes, é difícil, não vale a pena aqui agora a gente ficar tentando discriminar demais essas duas medidas aqui. Qualquer uma das duas vai levar mais ou menos a mesma coisa. Mais interessante é a diferença delas com o Misclassification Error. Qual que é a vantagem de usar Gini e entropia? Por que a gente prefere essas medidas aqui em relação a Misclassification Error? Porque, vamos considerar, por exemplo, o Gini. Olhando o Gini, pensar o seguinte, imagina que você tem lá uma classe que tem, o grupo de bons pagadores é 0,8, e imagina que você passa de uma situação em que o Gini é 0,8 para 0,9. Desculpe, não o Gini não. A proporção, né, de indivíduos que estão dentro de uma... Você tornou o nó mais puro. A classe que mais estava presente era 0,8. Aí vamos imaginar agora uma situação diferente, que na verdade a classe mais presente é 0,9. Então, nessa situação aqui, você está aumentando a pureza do nó. Com certeza você está aumentando, porque você está passando de, em vez de ter só 80% do mais comum, você está tendo 90% do mais comum lá dentro. Agora vamos pensar num outro cenário em que, na verdade, você tem só metade dos dados são do tipo mais comum. Quer dizer, os dois são igualmente comuns, né? 50% da categoria bom pagador. E você aumenta um pouco a pureza, você passa para 0,6. Então vamos olhar aqui. Se você tiver em 0,5, você está aqui e o misclassification é esse. Se você passar para 0,6, o misclassification é esse decréscimo aqui. O quanto que você está aumentando lá, a medida que ele está tendo de aumento da pureza, é essa coisa aqui, né? A impureza decresceu daqui para cá. Ok, quando você passou de 0,5 para 0,6. E quando você passar de 0,8 para 0,9? Opa, como é uma linha reta, essa quantidade aqui, ao passar de 0,8, que é essa impureza, para 0,9, que é essa daqui, o decréscimo é o mesmo. É a mesma coisa. Então, o método de classificação de erro, ele vai falar, olha, passar de 0,5 para 0,6, para mim, é tão bom quanto passar de 0,8 para 0,9. E tanto a medida do Gini quanto a medida da entropia falam, não é assim não. Olha, você sair de 0,5, uma impureza de 0,5, para uma impureza de... um P de 0,5, a impureza que você tem aqui, você passar por uma situação de ter 0,6, que é um pouco mais de presença de uma das categorias, você vai diminuir muito pouco a impureza. Você diminui quase nada. Olha, a linha azul quase não mudou, a linha amarela também quase não mudou, a derivada é zero aqui, né? A curvatura é grande e tal, então quase não muda, quase não decresce a impureza. Agora, se você tiver em 0,8 e passar para conseguir fazer uma segmentação que diminui para 0,9, essa é uma diminuição mais substancial. Então, isso aqui é muito mais valor. Se você estivesse diante de duas situações, o que eu faço? Eu passo, numa das categorias aqui, numa das folhas, se eu usar a medida de Gini para decidir o que eu faço, ao passar de 0,5 para 0,6, o misclassification error vai falar assim, olha, passar de 0,5 para 0,6, ou nesse outro nó aqui, que você está passando de 0,8 para 0,9, eu não sei o que decidir. Para mim, os dois são tão bons quanto. Vai diminuir a impureza em mais ou menos a mesma quantidade. Então, eu não tenho como decidir qual desses dois. Escolhe um ao acaso. A entropia ou o Gini, não. Eles vão falar, não tem comparação. Se você está em 50% e conseguir, ao passar para 60%, você vai diminuir muito pouco a impureza. Vai continuar muito impuro ainda esse nó. Se você tem outro nó que tinha 0,8 e você diminui para 0,9, você faz uma segmentação e você sai de uma situação em que a classe mais presente tinha 0,8 para 0,9, você diminui bem mais a impureza. Bom, a ideia é a seguinte, se você está convencido desse argumento que eu falei, use a entropia ou Gini. Se você continuar achando que não, que devia ser a mesma coisa mesmo, você usa o misclassification error.
todos estão implementados, todos é só uma questão de escolha lá, mas em geral o default em todos os programas e tudo vai ser usar o Gini ou a entropia, tá? Uma dessas duas aqui. Vamos lá, a gente tem mais 5 minutos aqui. Deixa eu só ver aqui onde que eu estou, gente. Um pouquinho mais de visão do conteúdo completo. Olha, aqui alguns detalhes do Scikit-Learn. Deixa eu pular aqui e só... Vou pular aqui alguns pontos, tá? Que são detalhes de implementação e coisas assim, só explicando, olha, tem o pacote, o Scikit-Learn, onde você tem essas técnicas todas implementadas e a documentação excelente, espetacular, realmente muito boa. A documentação, ela desce no nível de formulação matemática, que é o que você vai ver. Todas essas ideias aqui é simplesmente usando uma notação matemática para todas essas ideias que a gente discutiu aqui anteriormente. Então, aqui, por exemplo, ele está falando o Gini aqui, o ganho, pode ser o Gini ou a entropia, o que está acontecendo quando você faz a divisão, etc. São detalhes que eu não vou descer nesse nível. Não é que essa matemática aqui é difícil, não é de jeito nenhum, a gente vai ver matemática mais difícil do que essa, mas eu não quero fazer isso nesse tópico de classificação, que é um tópico mais, que é visto com mais profundidade lá no curso de Machine Learning. Tá? Não vou entrar aqui na área desse outro curso. Um outro exemplo, só mostrar aqui um exemplo rapidamente, gente, aqui é um exemplo meio artificial também, né, de quando a árvore, na verdade, não é a melhor escolha, a técnica de árvore, né, o método de árvore, não vai dar o melhor resultado. Aqui é uma situação em que você ainda consegue ver as coisas. Existe uma técnica chamada regressão logística, outra técnica que chama LDA. Essas técnicas que a gente vai aprender no curso. A LDA a gente vai aprender nesse curso aqui, nesse semestre. Regressão logística no próximo semestre. Elas são perfeitas para esses dados aqui. Esses dados, a melhor separação é essa linha inclinada aqui, e tanto o LDA quanto a regressão logística conseguem capturar isso perfeitamente. Você acha isso, os algoritmos são extremamente rápidos e vão produzir um erro de zero, a separação é perfeita aqui. Se você tentar, nesses dados, usar a árvore lembra sempre que ela vai tentar segmentar com as linhas verticais e horizontais, etc. Você vai ter que criar essa segmentação aqui, essa seria uma segmentação razoável para você, e você vê que, além dela ter um erro maior do que o do lado esquerdo aqui, você tem ainda pontinhos que ficaram mal classificados, ela acaba sendo uma segmentação mais difícil, né? Mais complicada, mais complexa, uma árvore um pouco mais complexa do que essa separação muito simples. Nessa separação aqui, você faz o seguinte, ó, pega o ponto e verifica de que lado você tem essa linha reta, você verifica de que lado da linha ele caiu. Caiu do lado de cá? Ah, então é verde. Caiu do lado de cá? É bolinha. Aqui não. Aqui você tem que ir olhando um tanto de variável e olhando qual que é o valor exato dela para saber em que segmentação que ele caiu para decidir. Então, a ideia é que a árvore não é a solução perfeita, melhor, e é um método imbatível que é melhor do que todo e qualquer outro método. Não, não é assim. Existem situações em que a logística, o LDA vão ser melhores. Como é que você vai decidir qual desses que é melhor? Bom, aí a gente vai ter que discutir um pouco sobre escolha de modelos. Aquela ideia de treinamento e teste que a gente falou antes, ela é útil para fazer isso. Como nós estamos começando a aprender métodos, a gente ainda nem aprendeu esses outros, logística e LDA, eu nem vou discutir como que eu comparo um com o outro aqui agora. Tá? Só visualmente dá para ver que parece que nesse caso a árvore perde e esse outro aqui ganha. Umas dicas práticas aqui para a gente encerrar a aula, a gente tem que visualizar a árvore, não usar as árvores como caixa preta. Vamos estudar a topologia da árvore, porque ela ajuda a entender o fenômeno e a alterar o sistema para induzir certas respostas. Por exemplo, lá no sistema de crédito, você pode descobrir que você tem certas variáveis que... Ali é mais difícil desse negócio de... Vamos imaginar
que você está fazendo assim, o objeto, o item foi comprado ou não foi comprado no website. E você está usando como variável preditora, para tentar classificar a compra como boa ou ruim, uma série de variáveis, e uma delas, por exemplo, pode ser o posicionamento, uma variável categórica, que seria, sei lá, a cor do anúncio que você pôs. Tá? A cor. Você usou uma cor verde, uma cor branca ou uma cor vermelha. 3 categorias. E descobriu que a cor branca é uma cor importante para levar a um maior volume de vendas. Ué, a árvore está te dizendo isso. Então, o que você talvez queira fazer é deixar de usar a cor vermelha e verde no futuro, não usá-la mais. Então, é isso que eu quero dizer com entender o fenômeno e alterar o sistema para induzir certas respostas. Gente, eu estou vendo que meu tempo realmente está acabando aqui, mas deixa eu só terminar, porque faltam, realmente, só dicas práticas aqui agora. A outra ideia é, quando essa profundidade grande ou pequena, olha, na prática, a gente, em geral, começa com uma profundidade pequena, de 3 ou 5 nós, ou profundidade 3 ou 5, e a gente vê se faz sentido, faz gráficos, scatterplots, faz uma medida daquele erro, vê o quanto que a gente aumenta ou diminui a quantidade de erro se você aumentar o overfitting. Se você começar a ver que você diminui muito pouco a quantidade de erro, ou a medida de Gini, ou de entropia cruzada, ou misclassification erro, aumentar a profundidade, diminui pouco aquele erro, você, em geral, pararia, você não seguiria muito em frente. E a outra dica prática é que a gente, em geral, não deixa as folhas ficarem com muito poucos casos. Isso é sinal de overfitting. Assim, eu não quero uma amostra muito pequena em cada folha. Tá, existem aqui uns prós e coisas que são a favor da árvore. Ela é muito boa, muito fácil de entender e interpretar. É um entendimento visual, você vê por que alguém está sendo classificado como mau pagador ou bom pagador. Ele está sendo classificado porque ele tem uma idade tal, ele tem uma renda tal, ele tem um crédito tal, ele tem um saldo médio na conta de tanto, etc. É por isso. Ele não demanda pré-processamento dos dados. A árvore criada com a profundidade K, depois que você cria, o custo de predição de um caso novo é exatamente chegar na folha, que é K. Então, é muito curta. Você pode ter um custo um pouco maior para a criação da árvore, mas o uso dela posterior é baratíssimo. Os preditores podem ser numéricos ou categóricos. Ele é capaz de lidar com problemas de várias saídas, dados contínuos, que a gente não falou, que é o regressão, dados categóricos, com classificação com 2 ou 3. A gente pode validar um modelo usando testes estatísticos, a gente não falou disso aqui, não vou falar disso aqui agora, porque é do curso 2. E ela apresenta bom desempenho, mesmo que suas suposições sejam um pouco violadas pelo modelo real, quer dizer, nem sempre tudo, a separação melhor, seja a partir de segmentação horizontal ou vertical, mas mesmo que isso não seja inteiramente verdade, ela costuma dar bons resultados. Não quer dizer que seja o melhor método, mas dá bons resultados. Por outro lado, pelo lado negativo, ela é sujeita a overfitting, e nesse caso a solução é usar florestas de árvores, que é visto... Não, a gente não vai ver aqui na semana que vem, na verdade isso aqui era outro curso, a gente não vai ver, na verdade, no nosso curso. Ou então, a outra solução é podar a árvore, fazer um pruning, impedindo o seu crescimento excessivo. De novo, eu vou dar umas sugestões lá no material que vocês vão fazer, na prática, né? Eu vou mostrar lá como é que faz 2 ou 3 dessas podagens, usando o scikit-learn, e no R é parecido. Não vou discutir amplamente isso daqui, isso é um tópico tocado mais profundamente no curso de Machine Learning. Um outro problema mais complicado é que as árvores elas podem ser instáveis. Pequenas variações nos dados levam a árvores diferentes. E a solução costuma ser usar o que a gente chama de métodos de ensemble, que são florestas ou uma técnica chamada de bagging, que, de novo, nesse curso aqui, era visto na semana que vem, a gente não vai ver, é visto em Machine Learning. Certas configurações de dados muito estruturados podem requerer uma árvore mais elaborada. Dados de regressão linear, por exemplo.
E, finalmente, um problema é quando você tem dados com classes muito desbalanceadas, as classes raras, elas podem ficar imersas em folhas que predizem a classe mais frequente. Então, uma solução costuma ser a gente dar peso maior às observações da classe mais rara. E tem essas opções já implementadas em software, não é nada difícil. De novo, gente, isso daqui é um uso mais sofisticado um pouco e mais detalhado disso. Como a gente vai gastar pouquíssimo tempo nessa técnica, eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Então é isso. A gente na próxima aula vai abrir o Python e ver aqui umas formas de utilizar o Scikit-learning, e o que eu vou enfatizar o Python, mas eu vou mostrar em R também, para quem estiver usando o R. E eu fiquei pensando o que eu devia usar para ilustrar o meu livro lá, qual dos dois, se é árvore de classificação de regressão. Depois vocês me digam aí qual que vocês preferem. Só para terminar, finalmente, o livro texto, ele é bem mais completo, com mais exemplos reais, do que o que eu fiz aqui nessa aula, que é uma passagem super rápida, voando sobre as técnicas. E o livro também, ele explica os comandos em R. Eu vou gastar mais tempo na aula que vem explicando em Python. Quem quiser ver em R, dá uma olhadinha lá no livro, que vai ter mais informação. Ok? Então, por hoje é só. Se tiver alguma pergunta... Professor, com relação à foto, eu acho que ia ser legal se fizesse aquela transferência de estilo, né? Tem aquela rede neural que transfere o estilo de uma foto para outra, a da árvore com a do Modrian lá. Olha, cara, não é que é uma ideia legal, cara? Oh, chique! Gostei, legal. Legal. Agora, aquela questão que eu tinha perguntado para o senhor lá do erro quadrático, é porque quando assim, tem um problema de regressão, eu consigo enxergar bem isso, né? Que eu tenha lá o erro L1, que vai ser tipo aquelas duas retas lá, e o erro L2, que vai ser uma parábola que vai penalizar os outliers, né? E aí eu não vi a diferença do erro L2 para o Gini, por exemplo. Assim, para mim ficou bem parecido. Não, veja só, quando a gente está falando de L1 e L2, em geral a gente está fazendo por problema de regressão. Você tem uma variável y e você tem um valor que você prediz para o y e você olha a diferença, um menos o outro. Então é uma variável numérica, em que você fala um menos o outro. Agora pensa que o que eu tenho são as classes das folhas. Vamos pensar melhor, vamos pensar que eu estou querendo predizer o estado civil da pessoa. Então essa é a minha variável resposta, tá? O estado civil. Casado, solteiro, divorciado ou viúvo. É isso que eu estou interessado. Por alguma razão, meu interesse é tentar descobrir isso a partir de outras características do sujeito. Bom, então você pode dar números para isso. 0, 1, 2, 3. Mas aí o que você vai falar você vai medir a distância de viúvo para divorciado? Entendi. No caso aqui é categórico, né? Tá. Acho que agora eu entendi. Então, essas medidas que a gente viu aqui, essas técnicas, o Gini, o entropia cruzada e o outro, são muito boas para você. E o outro também, né? Misclassification error. É bom exatamente para a situação de classificação, em que eu tenho duas categorias, ou 3, ou 4, ou 5, e eu quero, na verdade, medir erros quando eu estou tentando classificar coisas. Então, é meio estranho você tentar falar, olha, a distância de divorciado para viúvo, eu vou penalizar isso mais do que a distância de solteiro para... Pode. Se fizer sentido para você, você pode usar esse outro tipo de função de perda. Função de custo ou função de perda, né? Mas a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente tiver mais modelos, quando a gente tiver problemas de regressão e outros, a gente vai estar medindo, a gente vai falar sobre essas diferentes funções de custo possíveis, né? Mas aqui a ênfase foi para a classificação e essas medidas são mais apropriadas. Tá bom, obrigado. Ô, Renato, só tem uma última dúvida que eu até perguntei, mas acabou que eu fiquei pensando depois.
Você disse que aquela árvore lá você teria 4 features, né? Só que aí, na minha percepção, você teria que colocar um gráfico com 4 variáveis, teria 4 dimensões, aí eu fiquei meio perdido. Como é que você faria essa separação? Não, é por isso que eu não fiz. É porque eu fiquei pensando, como é que você... Não, por isso que eu não fiz o gráfico, não tem como, né? Visualizar. Na verdade, é 5, né? Você precisaria colocar um gráfico com 4 e aí colorir dentro as regiões, né? Não tem como. Mas é isso que eu estou falando, assim, a árvore foi feita, mas ali não foi uma boa ideia visualizar com o scatterplot, né? Devia ter visualizado com a árvore mesmo, né? A árvore propriamente dita lá, colocando, tá aqui o raiz, aí eu olhei a comprimento de pétala maior do que tanto veio para cá, comprimento de pétala menor que tanto veio para cá. Aí depois aqui eu olhei a largura da pétala para cá e para cá. Aqui eu tive que dividir pela sépala no comprimento e tal. Teria sido mais instrutivo fazer essa visualização. Sim, mas aí como é que, no caso, você saberia onde que você vai fazer os cortes dessa árvore? Eu não sei, quem faz isso é o algoritmo. Tá louco fazer aquelas contas que eu te falei? Não tem como você testar todas as possibilidades de comprimento de pétala, todas as possibilidades de largura de pétala, todas as possibilidades de comprimento de sépala. Isso é exatamente um problema perfeito para o computador fazer, porque é repetitivo, entediante, né? A mesma coisa, muito fácil, muito simples, é só calcular. Segmentou, calcula aquela função, qual que é maior, qual que é menor, escolhe o menor, deixa o algoritmo fazer isso. Tá, não, beleza, obrigado. Mais alguma questão, gente? Professor, Então, sobre, Pode falar. pode falar. sobre a lista, eu fiquei na dúvida sobre a definição de uma parte que ele fala de modelos probabilísticos. No caso, eu sei que a densidade de probabilidade, o somatório final tem que dar 1. No modelo probabilístico, seria aquela definição do início de que só precisa estar entre 0 e 1, mas ele não precisa convergir? Não entendi a pergunta. Se você não tiver exatamente a questão aí, acho que acho que está misturando vários conceitos da ideia de densidade no espaço contínuo, com o discreto, que a soma tem que ser 1, não sei, não estou entendendo. Não, é que ele dá Eu não lembro das questões que estão na lista, então você teria que... Se você não tiver ela aí agora, me manda por e-mail que eu respondo por e-mail, ou até melhor, manda pelo Moodle, que aí eu dou uma olhada lá. Aliás, acho que tem alguns dias que eu não olho o Moodle, viu, gente? Se alguém postou alguma coisa lá, olhe. Ok, eu mando pelo Moodle, então. Acho que é melhor. Mais alguma questão, gente? Sobre a prova, você falou que vai colocar ela lá, então, 8h30 da manhã, no sábado, tá certo? Certo. E aí, para postar ela, é até que horário? 6 horas? Dia 6 horas, depois 5h30, 6 horas, 6h30. Com horários. Tá bom, beleza. Ok, então tá bom, gente. A gente se vê na quinta-feira. Oi? Tem alguém falando alguma coisa? Não? Ok, gente. Então tá. Então a gente se vê aí na